E aí, meus amigos, bom, hoje eu vou começar algo que eu estava planejando há muito tempo aqui, que de uma maneira bem simples, comentar alguns artigos interessantes que eu vi sobre investimentos. É algo que eu acho que dá para a gente aprender bastante, dá para a gente comentar o que está acontecendo no mercado, e de uma maneira interessante. Então, eu escolhi hoje um artigo para começar aqui, eu vou colocar ele na tela aqui para vocês já estão vendo, é um artigo em inglês que eu traduzi automaticamente aqui para o português, então talvez algum termo fique um pouco diferente aí, mas tudo bem. É, a gente vai conseguir interpretar ele direitinho mesmo assim. Botei em português que fica mais fácil para todo mundo. Mas é do site www.etf.com. E aqui o artigo diz então: o RSP floresce à medida que investidores ETF apostam no deslizamento das Mag 7, ou seja, das empresas, aquelas Magnificent Seven, ou seja, Facebook, Meta, Amazon, as empresas, aquelas sete gigantes que carregaram nas costas a Bolsa Americana nos últimos tempos. O RSP nada mais é do que o ETF Equal Weight, ou seja, ele é um ETF que, diferentemente do S&P, por exemplo, que a ponderação das empresas é por capitalização de mercado, o que faz com que essas sete gigantes tenham um peso muito grande no S&P. O RSP ele tem pesos iguais, né? Por isso equal weight. Ou seja, essas empresas que estão nele são as mesmas do S&P, porém elas têm o mesmo peso, cada uma delas. E aí, num momento onde os investidores eles estão com medo, né, com receio, que essas empresas estejam já ficando caras, né, e que esses investimentos em inteligência artificial estejam muito caros e com um retorno ainda muito incerto, porque a gente sabe que as empresas estão investindo massivamente em inteligência na compra de chips, a Nvidia vem se beneficiando muito disso, né? A gente sabe que o retorno desses investimentos, ou seja, o ROI, né, o ROIC, a margem desses investimentos ainda é incerta. Bom, então o que que o artigo diz aqui? Ele diz que no mês passado, mais de 2 bilhões de dólares foram para o RSP, que é justamente esse ETF aí, que replica as mesmas empresas do S&P, porém com pesos iguais para cada uma. E ele tira, portanto, a ênfase dessas ações de mega capitalização que dominam o S&P tradicional. O RSP, então, teve impressionantes 9,4 bilhões de entradas desde o início do ano, né? Aumentou seus ativos sob gestão para 66 bilhões de dólares. E aí a gente sabe, então, o porquê. É porque, basicamente, os investidores querem investir nos Estados Unidos, mas estão com medo dessas empresas muito grandes, que têm uma participação muito alta no S&P convencional, estarem caras, né? Desde o início de 2024, o S&P 500 Equal Weight, que a RSP acompanha, ficou atrás do S&P ponderado. O RSP subiu 15,2, um pouco menos do que os 23,9 do SPY, que é o principal aí, um dos principais ETFs que replicam o S&P, que tem essas empresas maiores. Essa lacuna aí decorre em grande parte da Nvidia, que subiu 190% no ano, e da Meta, que subiu 75% no ano. Elas têm um peso muito grande no S&P. O RSP tem essas ações, mas elas têm uma ponderação de apenas 0,2%, que é praticamente a mesma ponderação de todas as outras cerca de 500 ações que estão no S&P, estão no RSP, mas no RSP elas têm o mesmo peso, cada uma delas, né? No total, as sete magníficas, né, essas sete empresas maiores, são apenas 1,5% da carteira do RSP e elas são 31% do S&P. Então, se a gente tiver uma virada aí, uma mudada de mão, onde os investidores resolverem então irem para ações mais de valor, de energia, de consumo e deixar um pouco de lado essas empresas de tecnologia que subiram muito, a gente pode ver daqui para frente o RSP performar melhor que ETFs que seguem o S&P tradicional, como o IVV
ou até mesmo o SPY, que está aqui em cima. Aqui, ó. No entanto, né, se as ações de mega capitalização continuarem com desempenho superior, o IVV e os outros ETFs do S&P vão continuar superando o RSP. Mas, se eles começarem a ter um desempenho inferior, o fundo de igual ponderação começa a brilhar. Teve alguns momentos esse ano que isso já parecia que estava começando a acontecer. É, mas, inclusive, eu cheguei a recomendar na carteira dos investidores All-in-One nesse momento, mas ainda não vimos todo esse rotation aí, né, de ações de tecnologia para outros cases, né? E aí aqui o autor do artigo diz, talvez isso mude no final desse ano ou no próximo. Os investidores da RSP parecem pensar assim, por isso que está tendo tanto inflow, né? Ou seja, tanto aporte no RSP. Ainda assim, embora 9,4 bilhões tenham entrado no ETF em 2024, é apenas uma fração do que entrou nos outros ETFs do S&P. E aí, a gente vê aqui que as entradas do voo, né, que é o outro ETF que segue o S&P, são de 82 bilhões de dólares. Ou seja, a maioria dos investidores ainda está com uma grande exposição nessas Big Seven aí, nas empresas de maior capitalização. É isso, pessoal. Estou usando aqui o artigo do Summit Roy, que é analista sênior da ETF.com, né? É um artigo aberto para quem quiser ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agradeço. Não? É um artigo aberto e eu resolvi repercutir. Me mandem aqui embaixo outros temas que vocês gostariam que eu comentasse para os próximos vídeos. Me mandem links de artigos, podem me mandar também pelo Instagram, pelo Twitter, as minhas redes, @crisinvest. Vou deixar tudo aqui na descrição. E se vocês gostaram do conteúdo, dá o like, segue o canal e manda para os amigos aí, porque esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer nesse modelo. Vou trazer cada vez mais os assuntos que vocês pedirem. Agora estamos também começando a temporada de resultados no Brasil, então vai ter bastante resultado para a gente comentar. Me digam se vocês gostam desse formato, o que vocês querem. Escrevam aqui nos comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.